Queridos, esses dias, estava refletindo sobre algumas coisas e assim, eu fiquei maravilhado essas últimas semanas, esse último mês aí, a qual nós, pelo menos assim, eu creio que toda a igreja também, percebeu isso, o direcionamento que Deus deu para a pastora em relação a essas pregações sobre Neemias. Isso impactou bastante, porque eu já tinha lido o livro de Neemias, e assim, quando a gente começa a esmiuçar o livro, como nós começamos a esmiuçar mais o livro em si, já até preguei sobre uma coisa ou outra, mas dessa vez foi diferente, que nós levamos minuciosamente, desde o início até o fim, e assim, a gente acaba entendendo várias coisas, e o direcionamento que Deus deu para a pastora na questão de organização, que nós precisamos nos organizar, que nós precisamos reconstruir, o direcionamento da grande obra em si, tudo isso, todo mundo está feliz com essas administrações, com o direcionamento que Deus está dando. Vocês têm conseguido, assim, almejar e ver que Deus tem uma grande obra para nós? Eu estou assim, esses dias maravilhado assim, e é difícil até de você. Eu tenho visto bastante o mesmo livro, porque sempre tem alguma coisa a mais. A gente acaba descobrindo coisas fantásticas dentro do livro de Neemias. E esses dias eu estava, remoendo as pregações, a que eu preguei, a que ela pregou, a que o pastor pregou, e nós vemos o seguinte: aquilo que Deus despertou em Neemias, nós falamos aqui sobre ser inconformado, Neemias foi um homem inconformado, e todos os despertar que Deus foi dando, tudo aquilo que Deus foi mostrando, quando Neemias foi para lá, uma das coisas que me impactou, sabe o que? A pastora até pregou sobre isso, falou um pouco sobre isso, sobre as famílias, foi sobre as famílias, e eu comecei a pensar como estavam essas famílias lá com tudo destruído, como estava sendo a convivência dessas famílias, como eles estavam convivendo, pai, mãe, filho, os parentes ali, as famílias, os clãs ali, como eles estavam convivendo, como estava sendo a vida deles lá, e isso me fez começar a refletir. E como esse é o último domingo do ano, eu queria trazer essa reflexão para você, para nós como família. Porque o que aconteceu? Neemias, com todo o discernimento, com toda a sabedoria que Deus deu a ele também percebeu que nada poderia ter sido feito se as famílias não tivessem unidas, se as famílias não tivessem em um só propósito. Uma das coisas que Neemias faz é ele trazer as famílias, é ele unir cada família para que a obra pudesse acontecer também. Então, para nós, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, me veio assim muita coisa que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo, que nós vivenciamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na nossa cara, e às vezes a gente deixa as coisas correrem muito solto, muito frouxo. Às vezes a gente está totalmente diversificado uns com os outros dentro de casa, e nós colocamos aqui uma das coisas que Deus vai fazer, não que Deus quer, mas que Deus vai fazer,
a grande obra que Deus tem para esse lugar. Mas nós não conseguiremos ter uma igreja saudável se nós não tivermos famílias saudáveis. Uma grande obra não poderá ser reconstruída ou construída se nós não tivermos famílias estruturadas. Famílias estruturadas. E o que eu estou falando não é simplesmente de um pai ser estruturado, de um pai, esse pai ler a Bíblia, esse pai estudar a Bíblia, ou essa mãe estudar a Bíblia. É uma família. Uma família, quem faz parte os integrantes de uma família não é simplesmente um pai, não é simplesmente uma mãe. São integrantes de uma família. E uma das coisas que nós como cristãos, ontem eu estava até comentando que a minha geração, a geração, né, de 40, 35, 40, foi a última geração do respeito. Foi a última geração do respeito. A última geração em que levou um puxão de orelha de um professor assim mesmo na escola. O professor pegou pela orelha. Foi a última geração em que a professora tinha uma régua de madeira que socava a régua na... Foi a última geração das provas orais. A última geração de ficar de castigo atrás da porta, dentro da sala de aula, no caroço de milho. A última geração que os professores, eles tinham autoridade como se fossem pais sobre os alunos, sobre as crianças. Cresceram pessoas, homens e mulheres de caráter, de respeito, que respeitam. Ontem eu estava falando com a Renata, que eu me lembro, as coisas estão tão fáceis hoje, muito fácil. Eu tinha tempo, tinha que estudar. Como eu falei, eu me converti com 8 anos de idade. Com 8 anos. E tinha escola bíblica, tinha escola dominical. E você era tomado as lições. Eram tomadas as lições. Você era chamado a atenção se você não fizesse as lições. Era tomado. Então, assim, nós vemos uma geração que foi, não vou generalizar, porque tem aqueles que não quiseram nada, também tem até hoje. Mas a grande maioria foram pessoas que foram criadas com respeito. Pessoas que até hoje eu não me sinto bem em não tomar a bênção. Os meus tios. Hoje, quem tem filho de 12, 13, 14 anos, quem que toma a bênção, pai e mãe? Quem que toma a bênção ao avô, à avó? Você chama um filho hoje, ele não fala assim, Senhor, ele fala o quê? O que você quer? O que você quer? E na nossa mente, como pais, nós estamos programando. Por quê? Não é o futuro, não é a igreja do futuro, é a igreja de hoje. As meninas que ministraram aqui o louvor jovem hoje, que é o dia deles ministrarem, eles não são a igreja do futuro, eles estão aqui ministrando hoje. As meninas que dançam no teatro, elas estão ministrando hoje. Semana passada fizeram a cantata aqui, desde os pequenininhos até os adolescentes. São a igreja de hoje. E como tem sido o que nós pretendemos para os nossos filhos no futuro, são que eles vão ser o quê? Homens e mulheres, o quê? Homens e mulheres de Deus, não é? Nós queremos que esses adolescentes sejam homens e mulheres de Deus, ministros de Deus, amém?
Agora eu quero lhe perguntar: o que vocês estão fazendo hoje para ser um ministro de Deus? Para ser homem de Deus e mulher de Deus daqui? Vou estar dizendo assim, não que não são hoje, estou dizendo pessoas formadas, adultos formados, daqui a 10 anos. Qual tem sido o preço pago? Qual tem sido a leitura? O que vocês ouvem todo dia? O que vocês aprendem todo dia? Eu estou falando isso porque eu tenho um adolescente em casa. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu estava falando com a Nicole, eu lembro do meu colegial, de 5ª até a 8ª série, eu tive, acho que 2 mochilas, e todo final de ano, a minha mochila passava por reforma, agulha e linha, para costurar. Aí eu estava falando com ela ontem, ela falou assim, eu quero uma mochila. A mochila é mochila. Agora as meninas querem, é mochila da Farm. Custa quase 500 conto, irmão, a mochila da Farm. Todo ano lança mochila nova, todo ano quer trocar de mochila. Todo ano quer trocar de mochila. As coisas estão muito fáceis. Hoje as coisas é muito fácil, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa. Se eu pegar aqui, tá ali o meu sobrinho ali que tem 6 anos. Tem a Nicole, se eu pegar a Rafinha, se eu pegar a Maria Júlia, pode ser que eu quebre a cara aqui. Se eu pegar elas com o telefone, pedir para eles abrirem aqui, qualquer coisa na internet, YouTube, jogo, seja lá o que for, eles vão abrir. Vão ou não vão abrir? Agora, se eu pegar uma Bíblia, colocar na mão dos 3 e pedir para eles abrirem um livro, será que eles vão abrir? Se eu der na mão dos adolescentes, eles não abrem. Vão demorar muito tempo para achar. Vão demorar. Mas a culpa sabe de quem que é? A culpa é de quem? É nossa. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós precisamos estruturar o nosso lar. Não adianta só eu e a minha mulher. O lar é estruturado por todos. Porque lá na frente nós vamos sofrer consequências. Como que nós vamos cuidar de pessoas? Como que nós vamos cuidar de famílias se a nossa família não estiver estruturada? Não tem como, queridos. Não tem como. O que nós precisamos fazer? Estruturar a nossa família. Você quer jogar? Não estou falando que é errado de forma nenhuma as crianças mexerem em celular, as crianças brincar. Não estou falando isso não. Eu estou falando que nós precisamos, que o pastor falou aqui, ensinar princípios. Nós precisamos colocar prioridade. Sabe por quê? Isso não é só na área da igreja, não é só na parte espiritual. O que está acontecendo? Nós estamos deixando os nossos filhos serem pessoas sem informações, querido. Sem informações construtivas que eu estou falando. Sem informações construtivas. Eles não estão aprendendo o básico de viver. O básico que eu estou falando. Eles aprendem tanta coisa ruim, tanta coisa fútil, que o básico eles não conseguem aprender. Coisas básicas, cotidiano, dia a dia. Às vezes eu pego lá e faço umas perguntas para as meninas lá em casa. Não sei. E como você não sabe isso daí? Como que você não sabe? Coisas simples, coisas básicas. Está tirando
o raciocínio lógico das crianças. Está tirando. E às vezes a gente deixa para passar o tempo, para ficar quieto, para nos deixar em paz um pouco, mas toma cuidado, porque pode chegar uma hora em que nós não vamos ter mais o controle. Então, nós precisamos nos estruturar. Que esse ano, quero que você faça uma retrospectiva desse ano. Que você pare e pense e olhe assim, peraí, como tem sido a rotina dentro da minha casa? Qual tem sido a nossa rotina diária? Não foi muito ontem, as perguntas que o pastor fez ontem, de Bíblia, né? O pastor fez um quiz lá de perguntas bíblicas lá. Foi um monte pelo ralo. Nós precisamos, querido. Nós precisamos. O que parece que acontece? É ministrado aqui e nós não conseguimos ter reserva. A nossa mente está tão, o mundo está tão corrido e nós estamos indo de acordo com o mundo. Abra sua Bíblia lá no Neemias, capítulo 4. A partir do verso 12. Diz assim: quando os judeus que habitavam nas vizinhanças deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus ao povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com a sua espada, e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres dos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalharam na obra, e a outra metade empunhavam uma lança, escudo, arcos e couraças, e os chefes que estavam por detrás de toda a casa de Judá, e os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos faziam a obra e com a outra segurava a arma. Nós já ouvimos esse texto aqui antes, esses dias para trás. Nós já ouvimos. Mas o que me chamou a atenção é que ele organizou por família. As famílias, cada uma no seu lugar, cada uma para fazer uma parte. Porque antes, se a gente ler o capítulo 3, ele vai estar falando ali, as famílias o que foram fazendo, as pessoas o que foram fazendo. Cada um foi organizada de uma forma, para que um todo acontecesse. E o que eu estava pensando, imaginando, é como estavam essas famílias antes. Talvez eram famílias desacreditadas,
Talvez eram famílias que estavam com relacionamentos abalados estruturalmente. Famílias com filhos totalmente, porque não muda muito daquela época para essa época que nós vivemos agora, queridos. A rebeldia já existia. Os problemas no casamento já existiam, o desânimo já existia, a falta de perdão já existia. Nós vemos na Bíblia pessoas amarguradas. Nós vemos pessoas de tudo quanto é jeito. Talvez aquelas famílias estavam todos eles desestimulados. E talvez nós estamos vivendo tempo de famílias totalmente desestimuladas, de famílias totalmente desestruturadas. Se nós não tivermos motivação, se a nossa motivação, nós não tivermos, a nossa primeira motivação, sim, claro, tem que ser Jesus. Ele é a nossa motivação, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. A minha primeira motivação tem que ser nele, sim. Mas agora, o meu segundo ministério nessa terra é a minha família. É onde eu tenho que estruturar, é onde que eu tenho que trabalhar, é onde eu tenho que me despir, mostrar é na minha família. É a minha família. Porque se eu viver uma coisa em casa e uma coisa aqui, eu vou estar sendo mentiroso. Se em casa voar panela, se em casa tiver xingamento, se em casa tiver falta de respeito, se em casa tiver todas essas coisas, e aqui for outra, eu vou estar sendo mentiroso. E como Deus vai abençoar as obras das minhas mãos se eu estou totalmente indo contrário àquilo que é da vontade da parte de Deus? Deus não vai abençoar, Deus não vai prosperar. Então nós precisamos nos entender isso. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa. Olhar para dentro da nossa casa. Nós precisamos olhar e ver, peraí, onde está o meu estímulo? Não, é a minha família. Eu não posso desistir da minha família. Você não pode abrir mão das coisas. E uma coisa que eu tenho aprendido: existem famílias que estão desestimuladas, existem famílias que estão desestruturadas, existem famílias que estão se separando. Sabe por quê? Porque simplesmente não tem diálogo, simplesmente não tem um momento em família. Existem pessoas que acham que investir, querido, vou falar uma coisa para você: você investir na sua família, você está adorando a Deus. Você está adorando a Deus. Deus se sente feliz, alegre quando você investe na sua família. Deus fica feliz quando você pega a sua família e você viaja. Deus fica feliz com isso, querido. Deus fica feliz com isso. Quando você tira um tempo para você, para a sua família, um tempo de qualidade. Quando você proporciona coisas para a sua família, Deus se agrada disso. Porque Deus vê harmonia. Deus vê harmonia. E quantos de nós não fazemos isso? Acha que isso é besteira? Não. Isso é você cuidar do patrimônio mais importante que Deus te deu nessa terra. Porque não adianta você ganhar o mundo todo, não adianta você evangelizar, fazer, ganhar, e você perder os seus debaixo do seu nariz por negligência. Por negligência. Nós precisamos entender isso. Às vezes muitas das vezes, né? As pessoas deixam as melhores louças, compra as coisas boas só quando vai visita em casa. Você deixa lá aquele jogo de jantar, nunca usa com a sua família.
Quando vai uma visita, você vai e pega aquele jogo de jantar e coloca na mesa para os visitantes. Honra os outros de fora e não honra a sua família. É a sua família que você tem que honrar. É a sua esposa que você tem que honrar. É o seu marido que você tem que honrar. São os seus filhos que você tem que honrar. Filhos são os seus pais que vocês têm que honrar. Porque na idade da adolescência, tudo que você dá. Essa semana eu tive uma experiência que eu estava olhando. Que foi comprado alguma coisa, foi comprado algo. E eu estava vendo, um pai deu um presente para o filho. E o outro filho também, o filho de outra pessoa ganhou um presente também. Ganhou um presente. Era o mesmo presente. Só que um presente era maior e um presente era menor. Só que uma criança era menor e uma criança era maior. Então assim, o presente menor foi proporcional à idade daquela criança. E o presente maior foi proporcional à idade da outra criança. E eu estava olhando. Os dois fez o sacrifício para comprar o presente para a criança menor. A criança ignorou o presente porque queria o presente maior da outra, porque era maior e não servia para ela, mas porque era maior. E quantas das vezes o presente, às vezes os seus pais fazem um sacrifício danado para comprar um caderno para você, que talvez na capa tenha as mesmas 10 matérias do que a outra, mas porque não está escrito Farm na frente do caderno, o caderno que o seu pai deu não presta, o do outro é melhor. Mas muitas das vezes não sabe o sacrifício que o pai fez. A gente acaba honrando, falando, o pai de fulano é melhor. Nós precisamos entender. Os jovens precisam honrar. As esposas precisam honrar. Os maridos precisam honrar. Para que as nossas famílias estejam estruturadas. A grande obra que Deus tem para fazer, esse ano, você pode ter certeza que já começou na minha casa e vai começar na tua casa, nas nossas casas. Nós queremos, em nome de Jesus, querido, que até o meio do ano, o final do ano, a nossa igreja seja sim uma igreja saudável. E só existe uma igreja saudável com famílias saudáveis, com comunhão, com relacionamento. Esse ano nós vamos trabalhar em cima disso. Deus vai nos levar para nós trabalharmos em cima disso. Então assim, nós não podemos ficar às vezes chateados com as coisas que são faladas. É porque é o melhor, é o que Deus está ministrando. Se alguém vê alguma coisa e chamar você no canto e falar que está, olha, isso, não, mas o filho é meu, eu faço o que eu quero. Eu lembro que para namorar na minha época, você falava com o pai, sim, mas os pastores, eles eram as segundas pessoas a saberem, a segunda pessoa da família a saber quando um filho ia namorar. Era um gabinete. O pai e a mãe levavam
o filho até o pastor, falava: pastor, olha só, fulano está querendo namorar, tarará, e nós queríamos pedir a bênção do Senhor, que o Senhor orasse. Era desse jeito. Hoje, nem os pais sabem. Nem os pais sabem. Princípio de honra. Princípio de honra. Nós precisamos aprender princípios de honra. Precisamos honrar. E que a nossa mente, igual fala aqui, às vezes existem famílias também que se acham talvez de menor importância dentro da casa de Deus. Porque família A, família B, família C, porque uns fazem, outros não fazem, outros acham que não conseguem fazer, tem um complexo de ninguém nunca me chama para nada. Estou dando exemplo, tá? Estou dando exemplo, não estou falando um exemplo geral. Cada um aqui tinha uma função para ser feita. Nem todos faziam a mesma coisa. Nem todos. Se nós formos olhar e estudar minuciosamente, nós vamos ver que madeiras tinham que ter sido cortadas. Tijolos foram feitos. Para tijolos serem feitos, algumas pessoas tiveram que ir lá e arrancar o barro. Outras pessoas tiveram que fabricar o tijolo. Outras pessoas tiveram que carregar o tijolo. Outras pessoas fizeram a massa. E outras pessoas assentaram o tijolo. Da mesma forma, na parte da madeira, umas cortaram a madeira bruta no mato. Outras carregaram. Outras cortaram na medida, abriram no meio. Outras fizeram o portão e outras penduraram o portão. São coisas diferentes. Tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Se você não sabe assentar tijolo, você sabe coar areia. Você sabe limpar o chão. Você sabe trocar a lâmpada. Tem trabalho para todo mundo. Só não trabalha quem não quer. Só não trabalha quem não quer. Na igreja não existe um trabalho que é de colarim e um trabalho que é papião. Não existe isso, querido. Esses dias eu estava vendo um vídeo legal de uma igreja grande. E estava tendo um evento. Eram dois eventos. Era um evento de criança e um evento de mulheres. Aí um pessoal da mídia filmando e perguntando: você é quem? Eu sou o diácono da igreja. O que você está fazendo? Passando pano na igreja. Você é quem? Eu sou o presbítero fulano de tal. Você está fazendo o quê? Estou trocando a lâmpada da igreja. Você é quem? Eu sou o pastor da igreja. O que você está fazendo? Enchendo bola para a festa do ministério infantil. Não existe escalão. É tudo para um propósito, para a obra de Deus, querido. Nós não podemos estar com isso na cabeça. Eu tenho o maior prazer, igual eu falo com o Clédio, já falei com a pastora, eu tenho o maior prazer de ficar no estacionamento. Já falaram comigo: mas você é pastor, você não pode ficar no estacionamento, querido. Eu estou aqui para servir, seja o lugar que for. Servir é servir. É servir. Nós vamos crescer servindo. Nós vamos crescer servindo. Deus chamou você, não é simplesmente para domingo você mudar a roupinha bonitinha e você vir. Não, querido. Deus não te chamou para servir no domingo, não. O que nos falta é esse entendimento. Quem disse que o domingo, essa hora aqui, você está servindo? Quem disse que você está servindo? Quem disse? Você trabalha em escala 6x1? Folga 6 e trabalha 1? O que nós não entendemos
que o servir é a partir do momento que nós saímos daqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E sabe para que é o domingo? É para você entregar a sua adoração. O domingo é para você entregar a adoração. O domingo é para isso. É para nós nos reunirmos como corpo, como igreja. É para nós celebrarmos. É para nós entregarmos a nossa adoração a Deus. Esse é o domingo. Porque o servir é todo dia. É no seu trabalho, é você estudando, é na sua casa. Aonde você estiver, você vai estar servindo. Aonde você estiver, você vai estar falando do amor de Deus. Aonde você estiver, você vai estar compartilhando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai estar servindo na sua casa, colocando seu filho. Olha só, a partir de hoje vai existir um tempo que eu quero que você estude a Bíblia. Estudar a Bíblia é chato, eu não consigo ler, não tem problema. Existe um montão de aplicativo que fala. Existe um montão de desenho que fala. Você vai ter um momento para você aprender a Bíblia. Você vai estar servindo, você vai estar ensinando a sua família. Nós vamos ter um momento. Você vai estar servindo. Você vai estar reestruturando a sua casa. Você vai estar assim como nos muros. Assim como nos muros. Talvez a nossa vida como família está cheia de brecha. Existe um monte de porta quebrada. Existe um monte de muros que estão quebrados. Quem é que vai ter que reconstruir? Somos nós. E ali reconstruir sozinho? Não, foram as famílias. Então é você, a sua esposa e os seus filhos. É nós que vamos reconstruir. É nós que, se você não sabe, se você não consegue enxergar, peça ao Espírito Santo que Ele vai mostrar a você quais são as brechas que estão abertas dentro da sua casa. E Ele vai mostrar, e Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar material. Na verdade, o material que nós precisamos está aqui. Esse é o nosso manual. Esse é o nosso manual de instrução. Só que o manual de instrução não acontece nada se nós não pegarmos para fazer. O que acontece é o que acontece com nós brasileiros. Quando nós compramos um equipamento, não vou dizer todos, né? Mas a grande maioria, quando compra um eletrodoméstico, a primeira coisa que ele faz, ele pega, liga na tomada e sai usando. Não lê o manual. Não lê o manual de instrução. Ele pega, a primeira coisa que ele quer fazer, pegar, ligar e usar. E às vezes está acontecendo isso com a nossa família. Está faltando a gente ler o manual de instrução. E uma coisa impactante também que eles fizeram aqui. Sabe o que eles fizeram? Houve arrependimento. Houve oração geracional. Eles pegaram orando desde lá de Abraão. Eles começaram a orar, a pedir perdão ao Senhor pelos antepassados, pelos pecados cometidos, pelas coisas que foram acontecendo nas gerações. E eles começaram a orar a Deus e pedir perdão a Deus. Talvez seja isso que está faltando em nós. Nós entendermos e nós começarmos a quebrar, sabe? Porque a minha avó foi assim, meus pais foram assim, e hoje também eu sou assim, e eu vivo um casamento desse jeito. Porque os filhos foram do fulano foi assim, e os meus filhos estão sendo desse jeito, querido. Quando nós colocamos a nossa família debaixo das mãos de Deus, quem direciona o que a nossa família vai ser é Deus. É Deus. Ele falou que quando nós nos arrependemos, a nossa geração, querido, Ele vai abençoar a nossa geração. Então é o que nós precisamos pedir ao Senhor.
que nós precisamos pedir ao Senhor é isso daí, é nós olharmos para nós, olharmos para dentro da nossa casa e nós começarmos a entender e começarmos a nos humilhar e pedir perdão ao Senhor. Falei, Senhor, onde eu estou errando? Ensina-me a criar os meus filhos, porque não tem como eu querer lá na frente que os meus filhos sejam homens e mulheres de Deus se eu não faço isso, se eu não estou ensinando eles a ser. Se um telefone ou se qualquer outra coisa toma todo o tempo, se nós quisermos ter a nossa família saudável, se nós quisermos ter a nossa igreja saudável, nós precisamos começar cada um. Eu não posso fazer pela sua família e você não pode fazer pela minha. É cada um fazendo pela sua família, é cada um estruturando o seu lar, para que nós, como um corpo depois, sim, nós vamos trabalhar juntos. Pessoas maduras, famílias estruturadas, famílias onde vai, para vocês terem uma ideia, olha só, no futuro próximo, em nome de Jesus, o que nós vamos ter aqui, no futuro próximo? Um colégio, certo? Um colégio, nós vamos ter um colégio, e desse colégio, com a nossa igreja estruturada, famílias estruturadas, essas crianças que vão entrar aí, que vão aprender, nós vamos ter contato com os pais dessas crianças. Quantas famílias não podem ser ganhas para o Senhor Jesus? Quantas pessoas vão olhar as famílias e vão ver, nossa, as famílias daquela igreja são diferentes. Ou vão olhar para a igreja e vão ver, aquela igreja é uma grande família. Por isso que nós queremos trabalhar a comunhão, querido. Nós precisamos trabalhar a comunhão. Nós precisamos trabalhar juntos, estarmos juntos. Fazer um esforço para nós estarmos juntos, porque quando nós tivermos mais afinidade, quando nós estivermos cuidando mais uns dos outros, conhecendo as dificuldades uns dos outros, nós vamos poder ajudar. Nós vamos poder ajudar. Nós podemos ver que lá em Atos, o que eles fizeram? Isso, uniram as famílias. Foi onde a igreja mais cresceu, quando eles uniram as famílias, quando eles começaram, os irmãos compartilharem, comiam todos os dias juntos, estavam juntos orando, estavam juntos nas ministrações, no partir do pão. Famílias, e lá fala, eles nem precisavam evangelizar, sabe por quê? O que Deus fazia? Acrescentavam os que iam de ser salvos. Sabe por que Deus, a Bíblia fala que Deus acrescentava, mas outro dia eu estava estudando e vendo, as pessoas que estavam de fora, que não faziam parte de nada, vamos colocar assim, os ímpios que estavam de fora, eles viam tanto cuidado, tanto amor, uns para com os outros, eles viam as pessoas vendendo as suas propriedades e repartindo, eles viam as pessoas cuidando da parte financeira, ajudando financeiramente, eles viam as pessoas cuidando emocionalmente, eles viam as pessoas trazendo para as suas casas, eles viam as pessoas comendo junto na mesa. Eles falavam assim, espera aí, aquele pessoal lá ninguém passa necessidade, aquele pessoal lá todo mundo cuida uns dos outros, eu vou para lá também, ué. Eu vou querer fazer parte disso também. Quem não quer ser cuidado? Quem que está passando por dificuldade, que não quer ser cuidado, que não quer ser ajudado? É isso que vai acontecer com a gente. As pessoas vão olhar para esse lugar e vão olhar assim, as pessoas lá são bem cuidadas, as pessoas lá são bem assessoradas, lá as pessoas lá cuidam umas das outras, elas ajudam umas às outras. Eu quero ir para lá, eu quero ser cuidado, eu quero estar junto. É isso que nós precisamos entender, é para isso que nós somos chamados, querido, para nós abençoarmos, cuidarmos uns dos outros.
Amém? Você crê nisso? Amém? E você que é família, se Deus ministrar algo em você, os que são famílias, se tem alguma coisa para você falar, para você pedir perdão, que você vê que está errado, que você tem que consertar, que esse seja o momento, e que você comece a orar a Deus, pedir ao Senhor: Senhor, nós temos errado nisso, nós temos feito isso, nós temos feito dessa forma, nós queremos começar o ano, nós temos uma grande obra, Senhor, para nós começarmos esse ano, e nós queremos começar com o pé direito, queremos começar da forma correta, Jesus, nós queremos começar sem resquício, nós queremos começar a reconstruir as muralhas da nossa família, porque nós temos uma grande obra, Senhor, a fazer, nós temos muito trabalho a fazer. Então, Deus, nós precisamos estar estruturados, Jesus. Comece a pedir ao Senhor para que Ele venha fortalecer, para que Ele venha trazer paz, para que Ele venha trazer refrigério, para que Ele venha trazer segurança aonde há insegurança, que Ele venha trazer perdão aonde há falta de perdão, que Ele venha trazer entendimento aonde há falta de entendimento, aonde Ele venha trazer paz aonde está faltando paz. Queria pedir a você que cada um fizesse a sua oração, que cada um começasse a orar aí no seu lugar, cada um começasse a orar, porque a sua família é você, é a sua reconstrução, é você que vai orar, é você que vai fazer. Eu não posso fazer por você. Aleluia, Jesus. Senhor, que nessa noite, ó Pai, possa haver rendição dos nossos corações, ó Pai, a Ti, das nossas famílias a Ti, que nós venhamos a entender, Senhor, que a nossa família é o nosso maior bem nessa terra que o Senhor nos deu, e que esse maior bem o Senhor nos deu para que nós possamos servir ao Senhor da melhor maneira possível, Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa cada família dessa igreja, aqueles que porventura não estão aqui hoje, Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa ir de encontro a cada família, Senhor, que sejam impactadas onde eles estiverem, Jesus, porque fazem parte desse corpo também, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, querido, possa te abençoar, que você entenda nessa noite, assim como nós entoamos esse louvor: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Que a sua família seja inspirada por Jesus a partir de hoje, querido, em nome de Jesus, amém? Amém. Levante suas mãos aí, digamos todos juntos: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.